Olá pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre vontades e escolhas. Quem não tem vontade? Claro, todos nós temos vontades e a partir das nossas vontades fazemos nossas escolhas, certo? A gente viu alguns vídeos sobre alguns contextos, né, onde que adolescentes foram colocados à prova e tinham que fazer suas escolhas. Né? Diante de alguns fatores ali no momento, eles fizeram suas escolhas. E assim, nossa vida é feita feita de escolhas e nós temos nossas vontades individuais, né? E em relação às nossas escolhas, como que definimos, como que fazemos nossas escolhas, né? Então vamos lá. Eu coloquei aqui a figura de alguém que está vendo ali o futuro. Você tem como prever teu futuro, como saber o que vai acontecer, o que realmente vai rolar aí amanhã? Não, né? Não temos como saber. Mas se eu fosse perguntar para você, né, você tem alguns planos aí para o futuro? Como que você se imagina daqui 10 anos? Quais alvos você tem? Né? Possivelmente você pensa sobre o teu futuro, o que vai ser, o que vai ter. Isso são vontades, né? E a partir das nossas escolhas, né? Nosso futuro ele é determinado, certo? 5 coisas que gostaria de realizar no futuro próximo. Pense aí, umas coisas que você tem em mente, o que você quer fazer nos próximos anos da tua vida. Ok? Então, já pensou? Eu gostei muito dessa frase quando eu encontrei ela. Minhas escolhas mostram muito mais que meu caráter. Refletem minhas mais íntimas vontades. Novamente, nós temos aí as escolhas, né, e vontades. Então, minhas escolhas mostram muito mais que o meu caráter. Refletem minhas íntimas vontades. Quais são tuas vontades? Você fez ali seus planos? E a vontade de Deus? Você pensou alguma coisa sobre a vontade de Deus? O que Ele quer, o que Ele deseja da tua vida? Mas como saber a vontade de Deus? Parece algo que não é palpável, né? Como saber a vontade de Deus? Então a gente tem que recorrer à Bíblia. Ele deixou a Bíblia para a gente entender ou refletir qual é a vontade que ele tem para a minha vida, para a tua vida. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente ir até a Bíblia, a gente tem que entender que, de fato, ela faz algum sentido ou ela tem alguma relevância. Né? Então, a gente conhece a vontade de Deus por meio da palavra dele. Né? A palavra dele é a Bíblia. Então, Salmo 119, 105 diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu coloquei um caminho escuro, foi o máximo que eu achei, porque se fosse tão escuro não dava para ver. Então, mas eu acredito sim que você já esteve num local assim de escuridão e como é difícil caminhar sem luz, né? E eu lembro que quando eu morei na comunidade terapêutica, que eu comentei com vocês que eu trabalhei, lá no início ela não tinha muita iluminação lá e minha casa ficava uns 100, 150 metros da, ali onde que a gente fazia o tratamento, né, com os meninos. Então eu precisava de vez em quando fazer esse caminho ali de 150 metros no escuro mesmo. Né? Então quando não tinha lua, a luz da lua e das estrelas, né, estava muito nublado,
por mais que você conhece ali aquele trajeto, dá uma insegurança, né? E eu achei uma outra figura aqui, essa mocinha toda bonitinha ali, diante de uma lama. Então, se você não tem a luz ali, ela tinha a luz do sol, então ela se deparou com uma lama, viu a lama. Mas se você não tem a luz, você pode o quê? Pisar na lama. Lá na comunidade terapêutica nós tínhamos 2 vaquinhas e você sabe o que a vaquinha faz no caminho, né? Então, se você não tem lâmpada, não tem uma luz, você pode o quê? Pisar ali no cocôzinho da vaca. E é assim que acontece com a nossa vida. Se a gente não tem essa luz que a própria palavra fala, a gente vai, né, pisar na lama, pisar na cocô da vaca, não, mas algo que de repente a gente está caminhando sem luz e a gente pode tropeçar, pode se borrar todo, né? Então, é isso que a palavra ela é. Ela é lâmpada, é luz para o nosso próprio caminhar. Outro salmo que eu escolhi, o Salmo 5, 1 e 3, ele fala assim: ouve, Senhor, o meu clamor, atende a minha oração, de manhã eu buscarei o Senhor. E a outra forma, então, de saber a vontade de Deus é por meio da oração, né? Mas a oração também é algo que, se a gente não entender que é um contato direto com o nosso Deus, ela pode se tornar algo somente repetitivo, formal, e aí não é. A oração é algo assim de relacionamento, da mesma forma que eu tenho relacionamento com algumas pessoas, eu quero conversar, quero falar, é assim a oração em relação ao nosso Deus. E eu queria então falar de uma música aí de um conhecido meu. Ele escreve assim essa música: eis-me aqui, Deus, tão pequeno e tão frágil. No teu universo infinito me pergunto, como é esse Deus? Tão grande, tão misterioso. Então imagine Deus, né, tão grande, tão misterioso, e ele diz assim, em toda a sua grandeza tu podes tocar tão manso uma simples poeirinha como eu. Olha que fantástico, né? Deus, mesmo sendo tão grande, tão maravilhoso, ele pode tocar em algo tão pequeno como eu. Ele continua falando assim, ele é meu amigo, a gente conversa dia e noite. O tempo vai rolando, nem percebo. Metade dos que me ouvem falam, enlouqueceu. E não é enlouquecer pensando bem em um cara como eu. Esse cara que escreveu essa música, ele é um cara que é dependente químico e ele usou muita droga na vida dele e quando ele tinha mais ou menos uns 32, 33 anos, ele foi para Amsterdã, ele é músico já há muito tempo, e ele tentou a vida lá em Amsterdã, e lá ele se afundou mesmo na droga. E quando ele retornou a São Paulo, que ele mora em São Paulo, ele foi convidado para compor uma música para Deus. Mas ele era muito louco, um cara assim, né, chapadão, meio hippie, meio louco. E ele foi, o cara desafiou, escreva uma música para Deus aí e venha lá em casa, né? E daí, não foi essa música que ele escreveu, mas uma outra música que ele escreveu, e lá, nesse encontro com esse cara, ele começou a entender quem era Deus, né, que Deus tinha um propósito para a vida dele, como tem para todos nós. E então, a partir dali, ele começou a escrever essas coisas bacanas. E ele continua então dizendo, ter um contato com o Criador do Universo. Olha, cara, ter um contato com o Criador de tudo isso. Se é muito para qualquer cabeça limitada, sinto muito. Parece qualquer coisa de louco, meditação ou religião, não parece? Parece.
Mas não é nada disso, sai dessa barca furada, dessa ilusão. É a figura mais disponível que a qualquer hora, né? Qualquer momento, qualquer situação, você pode ter esse Deus aí, o Criador do Universo, pronto a te ouvir. Pode ser muito para uma cabeça limitada, mas um cara, ele fala assim, né? Esse cara que compôs, né? Cara, eu já viajei com todo tipo de, né? De droga. Então, eu sei que eu procurava algo assim, né? E a coisa mais louca que eu encontrei, né, foi poder falar com o Criador do Universo. Tem coisa mais louca que isso. E mais uma coisinha aí, conhecemos a vontade de Deus por meio de conselhos sábios. Então, cara, eu já fiz cada burrada por ir pela minha própria ideia, pela minha própria cabeça, né? Poderia contar várias situações, e vou contar uma rapidinho. O primeiro carro que eu comprei, eu fui lá e comprei eu sozinho, não entendia nada de carro. E comprei um carro todo arrebentado, todo, não prestava o carro, né? Então, se eu tivesse pedido, né, um conselho aí de alguém que entende de carro, entendia de carro, eu poderia ter me livrado daquela situação. Então, só perdi dinheiro. E assim é para toda a nossa vida, né? Onde não existe conselho, fracassam os bons planos. Você pode ter até bons planos, mas se você não tiver pessoas que te ajudem, que te aconselhem, você vai se dar mal. Mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Então, aí um conselho de provérbios, da gente pedir, né, um conselho em toda situação das nossas vidas. E aí vem a pergunta, mas como é a vontade de Deus? E muitas vezes a vontade de Deus ela é contrária a nós. Então, por isso é importante a gente orar, ler a Bíblia, fazer perguntas, se aconselhar. E por isso muitas pessoas acham, né, a vontade de Deus é difícil fazer a vontade de Deus, ou é chato fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus mesmo, ela diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Né? Romanos 12:2 diz, mas não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sei se algum de vocês vai fazer mecânica, mas a mecânica ela tem um processo de conformação. Pode ser conformação a frio ou conformação a quente, mas a frio é, por exemplo, a porta ou as peças de lata de um carro, né, o processo dela é o que? Ela tem uma matriz e a chapa vem ali e uma prensa em cima dessa matriz, desse molde, molda ela conforme esse molde, conforme essa matriz. Isso é conformação a frio. Então, quando esse versículo diz não vos conformeis, é para não se conformar com o mundo é a matriz. Se você se conformar com ela, nunca mais você vai voltar ao normal. Você vai pegar aquela forma, né? E determinadas coisas nunca mais voltam ao normal. Então não é para a gente se conformar com esse mundo, mas renovar, né, pela mente. Não é questão de igreja, não é questão de regras, mas é questão de uma renovação da mente. A igreja pode te ajudar, pode aconselhar, pode fazer o papel dela, mas principalmente é você, a transformação da vossa mente. É isso que eu gostaria de deixar para vocês, esse estudo, né? Respondam lá ao Forms através desse estudo, e Deus abençoe vocês, e Deus proteja cada um de vocês e seus familiares. Abraço, pessoal!